já tinha meio que entendido na última aula que a senhora tinha passado, né? Tá. Eu fiquei, na verdade, uns dias com o conteúdo repassando na cabeça. Ai, que bom, que bom. Eu vou colocar aqui, vou compartilhar o exercício que eu deixei no SEI, tá? Mas, assim, eu vou compartilhar, vou ler o poema com você, já vou levantar alguns aspectos. E, Rodrigo, como está só você, eu não acho que seja interessante a gente fazer os blocos, tá? É Então, verdade. eu vou trazendo um pouco desse texto para você, e aí depois você pode fazer o seu, tá? Tudo bem. Então, olha, tá aqui. Esse é o exercício. É um trecho do poema Navio Negreiro. Você conhece esse poema? Nossa, muito. É muito bonito, né? Eu apresentei ele no ensino médio. Ai, que legal! Tive que decorar. Nossa, que legal, que coisa boa! Eu Então, ainda me lembro assim, de boa parte dele. ai, que bom! Então não vai ser estranho para você. Uma coisa que eu queria que você falasse, então, pode ser que você tenha percebido isso, como é que você fez no momento de memorizar esse poema? Como é que você fez? O que que te ajudou para memorizar esse poema? Bom, na época tinha Ah, um áudio do Paulo Goulart, se eu não me engano, ele recitando aham. o poema. E eu escutei várias vezes e no mesmo momento que eu estava ouvindo, eu estava lendo. Então, no mesmo momento que ele falava, eu também lia. Então, facilitou na hora de decorar. Tá, mas você não percebeu, por exemplo, que o ritmo te facilitava um pouco? Sim, ele é bem pausado. Isso, é a contagem das sílabas métricas que você vai perceber como ele foi criado para ajudar nessa memorização. Vamos ver esse fragmento que eu peguei aqui, ó. Estamos em pleno mar, doudo no espaço, brinco o luar, dourada borboleta. E as vagas após ele correm, cansam como turba de infantes inquieta. Leia você, Rodrigo. Leia Relembrar você. o passado. Vamos Tá lá. ok. Estamos em pleno mar, do firmamento. Os astros saltam como espumas de ouro. O mar tronca acende ardentias, constelações do líquido tesouro. Estamos em pleno mar. Dois infinitos ali se estreitam num abraço insano. Azuis dourados plácidos sublimes. Qual dos dois é o céu? Qual o oceano? Continua? Continua. Tá Tá. bom. Estamos em pleno mar, abrindo as velas ao quente arfar das vibrações marinhas. Veleiro brigue a, ocorre a flor dos mares, como roçam na vaga as andorinhas. Senhora, eu tô lendo pelo Beleza. telefone, por isso que tá Não, pequenininho. tranquilo. Tranquilo. Agora, qual é a proposta? Você vai ver esse poema todo e tal. Qual é a proposta? Você vai expandir os versos, tá? E vai verificar o esquema métrico escolhido pelo autor. Você só de olhar o poema, você já consegue perceber que há uma uniformidade. Na leitura, você já percebe que o ritmo dos versos é o mesmo, né? Sim. Vai havendo uma combinação dessa sonoridade. Aí você vai ver o tamanho e tipo dos versos, tá? Você vai ver o tipo de estrofe, você está vendo que são quadras. Por que será que uma quadra encaixa bem nesse tipo de poema? Que esse tipo de poema é um lamento, né? Mas ao mesmo tempo que é um lamento, é um poema grandioso. É um poema que ele é feito para chocar o leitor, para envolver o leitor nesse processo. Esse pedaço, esse fragmento que está aqui, está falando da viagem. Em outros momentos do poema, ele vai mudar
o ritmo, ele vai mudar o tamanho do verso, ele vai mudar o tipo, ele vai fazer uma mexida. Por quê? Porque ele vai entrar em outro momento dessa narrativa poética. Então, quando ele entrar em outro momento, ele vai querer envolver o leitor de outra maneira. Se você observar essas estrofes, até pela forma aparente, elas lembram ondas do mar. Tá? São como ondas. Um verso maior, um verso menor, um verso maior, um verso menor. E aí o ritmo vai nesse ritmo de um mar que não é o inimigo ali na viagem. É um mar que é mais, digamos assim, mais tranquilo. Tanto que nessa estrofe, na terceira, ele fala do abraço dos dois infinitos, o céu e o oceano. Né? Então, você vai pegar, vai fazer essa escansão e vai observar como isso contribui para a significação do poema. Depois você vai marcar as rimas no esquema que for, por exemplo, aqui você tem no espaço, brinco, luar, dourada, borboleta, borboleta vai rimar uma rima imperfeita com inquieta, e por aí vai. Você vai procurando essas rimas. E você vai ver esse esquema rímico ou rimático, você vai ver como ele funciona. Como é que se dá essa escolha da rima ou não? É um verso branco? Ele tem verso branco? Ele tem rima encadeada? O que ele tem? Como é que essas rimas se apresentam? Depois que você fizer isso tudo, e você já deve ter feito essa pesquisa, você vai fazer uma pesquisa sobre Castro Alves, sobre esse poema, a relevância, a importância desse poema para a literatura brasileira, para a cultura brasileira e até, Rodrigo, para a política brasileira. O momento em que Castro Alves faz isso, o momento em que ele dá protagonismo ao negro sequestrado da África. E ele não engana no seu poema. Ele mostra esse processo do sequestro e toda essa dor que envolve o sequestro dessas pessoas, né? E aí você faz essa pesquisa sobre o autor, sobre o poema e interpreta o uso da métrica e da rima, observando como representam esse tema escolhido para o poema. Eu sei que é uma tarefa meio desafiadora. Talvez combine mais com você, porque você já conhece, super conhece o poema, né? Uhum. Mas, assim, pense, Rodrigo, pense nessa possibilidade de você perceber na forma e na estrutura do poema os vários sentidos propostos pelo escritor. Tá? Porque, assim, o navio negreiro, ele é meio que um grito de desespero. Tá? Sim. Numa época em que só se sonhava com a libertação dos escravos. Sim. Inclusive, professora, tem uma novela que eu sou apaixonado, que é Chica da Silva. E tem uma cena que eu me recordo que que os católicos iam queimar como que fala? Eu esqueci o nome dele. Não sei. Eles iam queimar o Pai de Santo. Ele ia queimar o Pai de Santo lá da senzala, né? E aí eles queriam, porque queriam que ele se convertesse. E ele cita, né? Vocês nos tiraram da África, nos tiraram de nossa terra, nos colocaram em no navio, nós sofremos, nós morremos, e ainda somos obrigados a abandonar os nossos orixás porque vocês querem. Tipo, tudo isso eu achei bem forte. Quando Chica da Silva, acho que eu já tinha umas 4 ou 5 vezes já, porque tem na internet a novela completa. E aí isso
Para mim, marcou muito, porque quando eu estava decorando, estudando o navio negreiro, eu estava assistindo Chica da Silva, então eu consegui fazer uma assimilação do que Que é essa dor. legal. Não apenas de você estar dentro de um navio vendo seus semelhantes morrerem, mas você ser tirado da sua terra, do seu leito, de onde você nasceu, de onde você cresceu. Eu acho que a dor em si do navio negreiro, ela não é somente por essa questão do sequestro, mas sim da saudade, da falta que eles sentem da terra natal, que é a África. Exatamente. E uma coisa, quando a gente vai estudar esse processo, a gente observa que eles sofreram, esses homens e essas mulheres que vieram da África, foram sequestrados lá, eles sofreram uma violência desde lá, porque a grande maioria era vendida por outras tribos, por outros grupos étnicos, para os traficantes. E os traficantes chegavam aqui e vendiam, né? Então, você vê uma cadeia de traições. E sem contar essa situação violenta da viagem, que o Castro Alves ele representa muito bem nesse poema, né? Como eles morrem largados dentro dos navios, enfim. Tudo isso para mostrar o sofrimento desse processo de sequestro. E o mais gritante, Rodrigo, é que assim, havia um acordo do Brasil com a Inglaterra de que o tráfico negreiro ia acabar, não existiria mais. Tanto que a gente tem um ditado que isso aí é para inglês ver. Isso é dessa época, porque os navios negreiros, eles, para enganarem os ingleses, eles mudavam a bandeira. Então, para os ingleses verem, eles tinham outra bandeira, não uma bandeira negra como o navio negreiro usava. E eles aportavam não nos grandes portos, mas em portos menores, para driblarem também essa vigilância da Inglaterra e de outras instâncias que não admitiam mais o tráfico. E isso durou décadas. Então, é uma maneira do Castro Alves também dizer que essa situação toda do controle, da vigília da Inglaterra não resolveu nada. É uma forma de protesto, é um grito de desespero, é um protesto, é uma conclamação de uma sociedade, para que a sociedade enxergue essa doença que foi a escravidão e se levante contra ela também. Então, mocinho, a tarefa é essa. Pode ser para a próxima aula? Pode. Belezinha. Você tem alguma dúvida? Até então não, professora, tá tranquilo. Então tá, qualquer coisa você me procura no Zap e a gente resolve as dúvidas, tá bom? Tá ok. Então eu vou fechar aqui, vou interromper esse troço, tá? E vou fechar. Tá tudo certo então, Rodrigo? Tudo certinho. Então tá, meu filho, boa noite e boas leituras. Eu acho que você vai gostar, né? Obrigado, professora. Tchau. Então tá, tchau.